tendo um outro encontro para conversar, né, um pouco sobre a ferramenta FET Colorado. Quem vai ministrar hoje o encontro, né, ministrar essa conversa, é a professora Bartira Duque. Ela é professora da rede estadual e rede privada do Rio Grande do Norte, na verdade. É professora de Química, mestranda em Educação, quer dizer, em Inovações e Tecnologias Educacionais, pela UFRN, né? E seja muito bem-vinda, Bartira, obrigado pelo convite, né? E fica à vontade aí, agora é todo seu, tá bom? Qualquer coisa você pode perguntar, fica à vontade. E aí tem média de 30 minutos para explanar, 30, 40 minutos, e depois nós abrimos para tirar dúvidas, caso surja, tá bom? Ok. Pessoal, boa noite, né? Eu queria saber só se vocês estão conseguindo ver a minha tela, que está compartilhada. Tá tudo ok? Sim, eu tô vendo, viu? Certo. Tô lhe vendo e vendo a sua tela. Pronto, tá perfeito, então. Eu vou iniciar a apresentação, vocês vejam aí se está tudo ok com ela, porque eu ainda não domino muito bem o Microsoft Teams. Eu lido mais com o Google Classroom. E aí eu fico com a tela cheia, não consigo ver vocês. Então, qualquer coisa, podem mandar um sinal de fumaça aí que a gente consegue se ver, tá certo? Eu vou iniciar aqui escolhendo um apontador laser para poder chamar atenção em alguns pontos da apresentação, certo? Já vou justificando um pouco da minha voz. Ontem foi a Olimpíada de Conhecimento de uns alunos, então tive que gritar bastante para colocar os meninos em ordem. E aí a voz pode falhar um pouquinho durante a apresentação, então vocês podem também pedir para que eu repito com toda a paciência do mundo, tá certo? Para iniciar a formação de hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre a ferramenta FET Colorado. Eu, particularmente, tive primeiro contato com ela no ano da pandemia, buscando alternativas para tentar fazer com que os alunos compreendessem alguns conceitos mais abstratos no início, né, na introdução de química no nono ano. E aqui vou falar um pouco sobre o meu currículo. Eu sou formada em Ciências Biológicas pela UFRN, atuo hoje como professora de Ciências e Biologia na rede estadual do Rio Grande do Norte. Sou formada pela UFRN, Ciências Biológicas Licenciatura. Sou especialista em ensino de Ciências da Natureza e Matemática pelo IFRN, que é o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e hoje estou atualmente cursando aí o mestrado no programa de inovação em tecnologias educacionais também pela UFRN. Vamos ter pique para um doutorado? Não sabemos, queremos bastante, né? Mas a gente sabe que mestrado, doutorado profissional são coisas que exigem aí muita garra, mas a ideia é que continuemos. Trouxe aqui um pouquinho de uso de tecnologias, né? Utilizei uma inteligência artificial, não me lembro agora qual foi, mas é uma bem famosa, para expressar a minha fisionomia no estilo da produtora de filmes em desenho, Pixar. Então, sou uma mulher de estatura média, cabelos castanhos, cabelos curtos, uso brincos em argolas pequenas, no desenho as argolas estão maiores, e sou apaixonada por andar de moto. Eu acho que trazer um pouco, né, de como a gente é, além da profissão, também mostra um pouquinho mais da proximidade de quem é a pessoa que está apresentando a formação, para quem são as pessoas que estão assistindo a formação também. Iniciando a nossa formação, eu dividi em 4 pontos básicos, onde a gente vai ter aí, no primeiro momento, explicando o que é o FET Colorado e por que ele é uma ferramenta de inovação em tecnologias e como ela pode ser utilizado
considerando a realidade. Então, eu tenho duas realidades. Eu sou professora da rede estadual e sou professora de escola particular. Nas duas, a gente consegue utilizar o FET Colorado e eu vou mostrar o porquê. No segundo momento, a gente vai falar um pouco sobre química básica, que é basicamente o que essas simulações trazem, e é o que a gente utiliza para o nono ano, em introdução de química. Então, eu vou mostrar algumas simulações que trabalham esses conceitos básicos, para que assim a gente traga ao terceiro momento, que são com as necessidades educacionais específicas. Eu troquei aqui específicas educacionais de lugar, mas tentar compreender como é que eu utilizo a simulação da turma geral, né, adaptada para aquele meu aluno com necessidade específica. A gente vai trazer algumas ideias que eu já usei, algumas ideias que eu vejo a possibilidade, né, de ser utilizada, e no quarto momento a gente traz aqui o momento de debate, onde eu vou ouvir as dúvidas, angústias, medos de vocês, como também vou ouvir algumas ideias de vocês. Vocês vão ver que ao longo da aula de hoje, né, dessa apresentação de hoje, conforme a gente for mostrando algumas ideias de como adaptar o uso desses simuladores, outras ideias vão surgindo. E quanto mais a gente conversa sobre elas, melhor a gente consegue colocá-las em prática. Então, iniciando aqui, a gente vai falar sobre o simulador FET Colorado. O simulador FET Colorado, ele foi desenvolvido pela Universidade do Estado do Colorado, nos Estados Unidos. É uma plataforma de simuladores virtuais, ela é gratuita, é o primeiro ponto da gente considerar utilizar ele em sala de aula, independente da nossa realidade, a gratuidade do uso dele. Ele está disponível em todos os dispositivos com acesso à internet, ou seja, smartphone, tablet, celular, é o smartphone, perdão, notebook e computador de mesa, desktop, tá? Então, ele consegue ser utilizado em todos. Qual é a exigência dele? É o dispositivo conseguir ler em HTML, certo? Temos a tradução em português e outras várias línguas, mas outro ponto positivo é que a gente tem uma plataforma feita fora do Brasil, mas que já tem a tradução em português. Eles apresentam aqui os tópicos de aprendizagem, certo? E propostas de atividade, eu vou mostrar um pouco mais para vocês. Então, ele vai trazer, de acordo com a simulação que vocês escolherem, ele vai trazer os tópicos de conteúdos que é trabalhado naquela simulação, certo? Ele vai trazer também alguns exemplos de objetivos de aprendizagem. Então, ele já propõe coisas para o professor. A gente também vai ver isso na tela um pouquinho mais à frente. Apresenta algumas propostas de atividade e em algumas das simulações ele apresenta uma gamificação, o que torna mais atrativo para o aluno utilizar sem precisar do professor pedir. O professor apresenta e ele desenvolve esse interesse devido a essa pequena gamificação que esses simulados apresentam, tá certo? No próximo momento, a gente vai falar de química básica, mas eu vou utilizar o link para poder retomar esses pontos de atividades e objetivos de aprendizagem, certo? O material que foi disponibilizado para vocês, ele tem uma imagem, e aí dentro dessa imagem tem um link. Eu gostaria que vocês não clicassem no link agora, tá? Deixei para clicar quando a gente finalizar a formação, que é para vocês conseguirem acompanhar. Aqui no meio híbrido, a gente não consegue acompanhar ao mesmo tempo, mexer numa tela enquanto uma pessoa fala em outra tela. Vocês estão conseguindo ver a minha simulação aí aberta? Estou vendo sim, viu, Barteira? Perfeito. Pronto. Quando vocês clicam no link ou que vocês pedem para a pesquisa do Google FET Colorado, ele vai abrir numa página semelhante a essa, que a gente já está direto na simulação, e aqui em cima vocês conseguem escolher se vocês querem todas as simulações de física, de química, de matemática, ciências da Terra ou a parte de biologia, certo? A gente tem as outras partes, né? O ensino, algumas dicas de uso, as atividades, compartilhar atividades que você tem interesse,
e outras opções. A parte de pesquisa, que é relacionada ao desenvolvimento de simuladores pela universidade. Tem a iniciativa, né, em que eles consideram aqui design inclusivo, FET global, só mostrando alguns botões aqui para vocês. Tem a opção de fazer alguma doação para que essa iniciativa continue. Tem a lupa para você pesquisar a simulação, e a gente tem o perfil em que vocês podem fazer o login, criar, né, o cadastro de vocês, fazer o login, e aí vocês vão ter acesso a alguns recursos a mais nessa página. Só para continuar, aqui embaixo, né, abaixo da simulação, a gente tem uma etapa que mostra. A gente tem uns botões de ícones aqui, fazer o download, que aí você pode manter ele instalado no seu dispositivo. Muito provavelmente ele vai desenvolver melhor em computador, eu ainda não baixei, então não posso afirmar com vocês com toda certeza. A gente tem a parte dos códigos, ele tem o código aberto, então quem faz programação consegue inserir comandos ou retirar algum comando que possa estar dando algum conceito errado. Tem a parte de adicionar no Google Sala de Aula, para que os alunos tenham acesso ao link direto. Tem compartilhamento em redes sociais, como o Facebook e o antigo Twitter, né, que hoje é o X. Logo abaixo, a gente tem a página que fala sobre essa simulação. Então, ele vai apresentar os tópicos, né, os objetivos de aprendizagem, os requisitos do sistema. Então, isso daqui, para quem tem um dispositivo mais antigo, é interessante pesquisar, porque a simulação ela vai desenvolver melhor quando ela preenche esses requisitos. Logo, voltando um pouco mais acima, a gente tem os recursos de ensino, em que, para você ter acesso, você precisa ter feito o login. Então, já tem que ter cadastrado, né, esse perfil no FET Colorado. E aqui eles vão mostrar algumas ações, a mecânica da simulação. Eu vou mostrar melhor para vocês na hora que eu abrir a simulação. E aqui, um pouco mais embaixo no documento, eles trazem sugestões de uso. Então, como você pode utilizar essa simulação, ele dá sugestões de atividades e assim por diante. Na outra aba já tem atividades que foram preparadas por outros professores e compartilhadas. Você consegue filtrar, né, através de nível, para saber se você quer primeiros anos, ensino médio, graduação, o tipo de atividade, se é aprendizagem remota, atividade guiada, demonstração, laboratório, matéria, física, química, biologia e assim por diante. E o idioma, caso você não queira utilizar o português. Nesse caso aqui das atividades prontas, a gente tem uma atenção a chamar. Algumas não vão ter português, como é, por exemplo, essa atividade de monte a molécula. A gente tem espanhol, tem inglês e tem em Azerbaijão. Mas a gente não tem em português. Então, ao fazer o download dessa atividade, vai vir documento Word. Se você não tem domínio do inglês, pedir ajuda a uma pessoa que tenha o domínio dessa língua para traduzir a atividade, para que não haja erro de interpretação. Se você domina o inglês, use tranquilamente, que dá para se utilizar, certo? Então, agora eu vou iniciar realmente eu vou perder um pouquinho mais de tempo nessa primeira simulação, porque as outras vocês já vão ver que vai ter muitas coisas parecidas, a gente só vai abrir para ver um pouquinho dos tópicos de aprendizagem, para eu já ir para a terceira etapa, tá certo? Então, aqui, ó, a gente clica no play, ele vai carregar a simulação e vai abrir. Algumas têm telas diferentes, outras não vão ter telas diferentes. Quando o sargento vai chegar, capitão? Amanhã. Vamos aguardar aqui carregar. Choveu hoje aqui em Natal, então a internet fica um pouquinho difícil. A gente tem aqui a tela da molécula sozinha, certo? A tela das moléculas variadas e a tela de diversão. O que é que vai diferenciar essas duas primeiras telas, a sozinha e a várias, para a diversão? Essas duas a gente consegue ter uma pequena gamificação. Na diversão, não.
tá? Inclusive, no trabalho que eu participei com o Arthur, que a gente escreveu o capítulo do livro, eu fiz o trabalho em cima da tela de versão, porque eu já tinha feito o trabalho anterior com eles nessas outras 2 telas. Então, na tela sozinha, a gente tem aqui um fundo azul, né? Uma barra embaixo com a representação de bacias. Essas bacias têm o nome do elemento. Dentro da bacia existe uma bolinha com a sigla do elemento químico, obedecendo ali a sigla utilizada na tabela periódica. E aí, o que é que essa tela ela gostaria, né? No lado direito, ela tem uma coluna com espaços em branco e em cima de cada espaço tem a fórmula química e o nome da substância entre parênteses, para que você monte a molécula e consiga inserir aqui dentro. Então, a molécula da água, a gente monta com uma molécula de um átomo de oxigênio, 2 de hidrogênio, né? Assim que eu termino de montar a molécula, o espaço dessa molécula já pisca, dando a indicação, e tem uma seta azul ao lado, indicando que o espaço dela é aqui. Ao dirigir essa molécula para o espaço dela, eu recebo um sinal sonoro de que eu acertei essa molécula e também o sinal visual, em que esse espaço ele brilha de forma amarela para indicar que eu acertei essa molécula. Para continuar os conjuntos, eu vou na barra de baixo, aperto a seta para a direita e vou ter ali de novo outras bacias com outras moléculas. A dinâmica da primeira e da segunda tela, né, desse simulador é essa: é montar a molécula de acordo com a lista que é dada na coluna da direita e conseguir preencher esses conjuntos, atingindo ali uma maior parte do conjunto feita de forma correta. O que é que a gente utiliza aqui de forma de aprendizagem? Modelo atômico de Dalton para o reconhecimento de átomo, para o reconhecimento de molécula e a diferenciação de um elemento químico para outro de acordo com o tamanho desses átomos. Então, aqui a gente consegue observar que o átomo do oxigênio ele é maior do que o átomo do hidrogênio pela diferença do tamanho das bolinhas que representam os elementos químicos e também pelas cores. Então, esse modelo de Dalton, ele já é utilizado de forma didática pelos químicos para representar a composição química das substâncias, e a gente consegue trabalhar a introdução à química com esses conceitos um pouco mais abstratos, do átomo, por que que um átomo é diferente do outro, o que é que influencia o tamanho das subpartículas nesse modelo, certo? Então, a gente consegue trabalhar essa etapa. E consegue trabalhar a etapa da formação de moléculas, em que a gente vê substâncias simples, substâncias compostas e assim por diante, tá? Até aqui, todo mundo tá ok? Conseguiu acompanhar tudo que a gente conseguiu fazer no simulado? No simulador, perdão. Todo mundo ok? Qualquer coisa vocês pedem para levantar a mão ou liga o microfone, pede licença que a gente dá continuidade. Eu vou alternar aqui as telas só para vocês verem como é que modifica. Então, da primeira tela sozinha para várias, eu vou mudar aqui, ao invés de ter uma molécula de O2, né, de oxigênio, eu vou precisar aí formar 2, 3 ou 4. Para que isso? Para trabalhar a diferença de que a gente pode ter várias moléculas da mesma substância, que a gente trabalha esse conceito mais formal de molécula, que é onde a gente percebe um pouco mais de dificuldade dos meninos em diferenciar que a substância ela não é só uma molécula, e sim ela vai ser várias moléculas, porque a gente está falando em um nível atômico, né? Em um nível muito microscópico que nem o próprio microscópio consegue enxergar. Tudo bem até aqui com todos? Até agora, ok. Na molécula de diversão, né, na tela de diversão, a gente já deixa de ter a coluna do lado direito, pedindo para que você consiga montar aquelas moléculas para você tentar montar sozinho. Então, no trabalho que foi desenvolvido com a minha turma, eu listei
umas moléculas para que eles pudessem chegar nessa etapa da diversão e cumprir com todas aquelas moléculas, montando, tirando o print e colocando num documento, entregando pelo Google Sala de Aula. E o resultado foi muito positivo. Retornando aqui para a apresentação, eu coloquei 4 simuladores diferentes, só para vocês terem aí uma noção do que é que a gente consegue aproveitar. Então, nesse monte um átomo, a gente consegue aproveitar a parte da construção do átomo atual utilizado. Então, a gente vê que ele vai representar os prótons, os nêutrons e os elétrons, ele vai representar a região do núcleo, vai representar a região da eletrosfera, vai comparar, conforme você monta, né, essas moléculas aqui, ele vai te mostrar qual é o elemento que está surgindo. Então, abri aqui bem rapidinho para a gente poder passar para a terceira etapa, para vocês poderem ver. Então, aqui, ó, conforme eu coloco um nêutron na região central, ele já vai para seu espaço. Se eu tentar colocar um próton na eletrosfera, ele volta, porque aquele não é o lugar dele. Isso já indica para o aluno que essas partículas, elas têm um local específico, certo? Então, conforme eu começo a montar, ele vai me dizer se o átomo ele está eletricamente neutro, se o átomo está eletricamente carregado, forma um íon ou não, e ele também vai me mostrar a diferença de tamanho entre prótons, nêutrons e elétrons. Assim que eu for montando a quantidade de partículas subatômicas, no canto superior direito, ele tem uma imagem da tabela periódica e ele vai evidenciar em um quadrado maior aquele elemento químico que eu montei na sua sigla dentro da tabela periódica. E dentro da tela geral, ele já dá o nome do elemento químico. Então, nesse caso, eu tenho um hidrogênio, né? E aí ele evidencia nessa tabela no canto superior direito. Retornando para a apresentação, a gente tem um terceiro simulador, que são os reagentes e produtos. Isso é ótimo para que a gente trabalhe a lei da conservação das massas, né? Que a gente trabalha com os ingredientes de algo, como é que a gente monta o produto final. Então, nesse caso, ele vai te dar 3 telas. Uma para montar o sanduíche, uma para montar moléculas e outra para fazer um joguinho. A de montar o sanduíche é para a gente poder fazer uma analogia na hora de montar a molécula. Então, ele te dá a opção de você colocar a quantidade de pães, a quantidade de presunto e a quantidade de queijos representando os reagentes. Na parte de cima desse simulador, ele mostra que para cada 2 pães, você utiliza 1 presunto e 2 queijos. Então, quando você vai para a tela central do simulador, no quadrado dos reagentes, você precisa montar de acordo com essas proporções. Então, se eu quero montar 3 sanduíches, eu preciso ter 6 pães, 6 presuntos, 3 sanduíches, 6 pães, 3 presuntos e 6 queijos. Se eu não tenho, eu não consigo montar os 6 sanduíches no final, os 3 sanduíches no final. Depois que a gente trabalha essa parte de sanduíche, a gente passa para a etapa das moléculas, mostrando para eles que o raciocínio lógico da montagem dessas moléculas é o mesmo. Para cada molécula, eu tenho que ter uma quantidade de elementos químicos. Então, se eu quero montar 3, 4 moléculas, eu preciso ter tantos e tantos elementos químicos, átomos de cada elemento químico, certo? O tempo ele é curto, então não dá para a gente detalhar mais o uso desses simuladores. E os estados físicos da matéria, que também dá para a gente representar aqui, né? Ele tem um simulador que mostra o aumento de temperatura, mostra o aumento de pressão. Então, nessa questão aqui, a tela ela mostra um recipiente mais ou menos parecido com uma panela, com uma tampa mesmo semelhante à de panela, e ele mostra bolinhas dentro que representam uma substância. Conforme você aumenta a temperatura ou abaixa a temperatura,
ele vai mudar o estado físico dessa substância. Conforme você abaixa a tampa, aumentando a pressão em cima dessa substância, ele vai mostrar também a mudança do estado físico através do movimento das moléculas. Então, nesse caso aqui, a gente também tem aí uma representação do uso dos objetivos de aprendizagem em cima de conceitos básicos, apenas observar quais são os 3 estados físicos da matéria, como é que a gente observa a organização molecular de cada um e como é que a pressão e a temperatura fazem com que esses estados físicos mudem. Esses simuladores, eles são utilizados de forma geral, são os conceitos gerais de cada disciplina. Quando a gente passa a ter uma situação de alunos com necessidades educacionais específicas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar utilizar o máximo de recurso semelhante ao da turma. Então, utilizar o mesmo simulador é até estimulante para aquele aluno perceber que ele está conseguindo utilizar os mesmos recursos da turma, independente do seu nível cognitivo, certo? Então, com o simulador FET Colorado, a gente consegue fazer isso. E aí, trazendo aqui um pouco da experiência que eu já tive ao longo desses 3 anos utilizando o simulador FET Colorado em turmas em que apresentam alunos com necessidades educacionais específicas em níveis diferentes, em que eu já tive autismo com nível cognitivo de 3º, 4º ano, já tive o autismo com um nível de cognitivo semelhante ao da turma geral, em que a adaptação de conteúdo era mínima. Então, a gente começa a observar como é que a gente utiliza a mesma ferramenta para níveis diferentes, trabalhando aí principalmente essa inclusão desses alunos, tá? Então, nesses casos, como é que a gente pode adaptar quando eu tenho que adaptar o nível de conteúdo? Tá certo? Eu vou trazer o nível de conteúdo como mais evidente, porque é onde a gente tem maior dificuldade da adaptação junto à turma de forma geral. Então, a gente trabalha o reconhecimento dos elementos químicos observando as diferentes siglas e as diferentes cores. São habilidades muito básicas que os alunos de necessidade mais de complexidade inferior, eles conseguem acompanhar. Eles têm um desenvolvimento melhor. Quando eles atingem essas habilidades, a gente aumenta o nível da complexidade. Então, a partir do momento que meu aluno, que tem um cognitivo semelhante ao de 3º, 4º ano de Fundamental 1, mas ele se encontra no 9º ano, eu consigo ver ali que ele consegue diferenciar o O do C. E aí ele já associa o O do oxigênio e o C do carbono. E como é que ele reforça essa associação? Pela diferença de cores dessas moléculas, desses átomos. Consolidou essa habilidade, vamos evoluir a complexidade. Quando eu junto bolinhas de cores diferentes, eu tenho moléculas. Então, ele já consegue reparar que conjunto de mais de um átomo forma uma molécula. E se tem cores semelhantes, é uma substância simples. Cores diferentes, substância composta, tá? Então, essas são as adaptações que eu já consegui utilizar com esses alunos. Eita, abriu a página novamente, perdão, pessoal. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Okay. Eu deixei linkado em todas as imagens para vocês sempre terem acesso rápido àquele simulador que eu apresentei. Então, no simulador Monte um Átomo, a gente tem aí a adaptação no nível de conteúdo com uma representação visual e de manuseio, certo? Das partículas subatômicas. Então, a habilidade mais básica que os alunos conseguem desenvolver aqui vai ser a habilidade de saber quais são as 3 partículas que compõem um átomo. Consolidou essa habilidade, vamos evoluir um pouco mais. Onde é que eu encontro cada uma dessas partículas? Então, ele vai conseguir reconhecer as regiões de um átomo. Consolidou essa habilidade, a gente aumenta um pouco mais o nível de complexidade e começa a perceber que diferentes números de prótons, nêutrons e elétrons geram diferentes elementos químicos e que eu consigo encontrar eles na tabela periódica, tá? Então, essa também
é um tipo de adaptação que a gente consegue fazer a nível de conteúdo para os alunos que têm um nível de complexidade menor do que o da turma que eles se encontram. Dos reagentes e produtos, primeira coisa é reconhecer o que é um reagente e um produto da reação, certo? Depois que ele reconhece, a conservação, primeiro ponto é saber que todo reagente está presente no produto, depois reconhecer o lado dos reagentes e o lado dos produtos, e em terceiro lugar, fazer a diferenciação de excessos, né? Por que que sobrou tal disso, tal átomo disso, por que que ficou faltando o átomo daquilo. Nos estados físicos da matéria, a gente também tem ali a adaptação de nível de conteúdo, em que esse aluno ele consegue diferenciar o estado físico da matéria pela organização molecular. Então, quando ele consegue perceber que as moléculas, as bolinhas desse simulador estão mais próximas, com menos movimentação, a gente está falando de um estado sólido. Elas começam a ter mais movimentação, falando de um estado líquido. Elas começam a ter uma movimentação maior e mais espaço percorrido, vamos falar de um estado gasoso. Consolidou essa habilidade, a gente eleva um pouco mais o nível da complexidade, tentando fazer com que esse aluno reconheça que o nível de movimentação dessas moléculas representa a rigidez das matérias. Então, quando eu tenho nível de organização com baixa movimentação, eu tenho matéria sólida. E aí eu reconheço um lápis, uma garrafa, uma mesa e assim por diante. E a gente também pode ali aumentar um pouco a nível de complexidade, fazendo com que ele associe o nível de movimentação com os fatores. Então, quando ele aumenta a temperatura no simulador, as moléculas se balançam mais. Quando ele diminui a temperatura, as moléculas se balançam menos. Isso faz com que esse aluno comece a compreender os conceitos básicos do dia a dia, como descongelar uma carne, né, como descongelar um alimento, como esquentar alguma coisa, botar uma água para ferver e assim por diante. Esses são adaptações que eu visualizei a possibilidade e que eu já trabalhei com níveis diferentes de adaptação de nível de conteúdo, tá? Eu não vou focar aqui na parte de qual é a necessidade educacional específica, qual é o laudo que necessitou disso, porque a gente pode ter 2 laudos diferentes com a mesma precisão dessa adaptação. Então, eu foquei muito mais em como a gente pode adaptar o objetivo de aprendizagem utilizando o mesmo recurso, praticando melhor a inclusão. E, por fim, vamos falar aí sobre as dúvidas, angústias, medos e desesperos. E eu abro agora para vocês poderem conversar um pouquinho mais comigo. Muito obrigado, Bartira. Você enfocou bastante no ensino de química, se possível, porque nós temos aqui pessoas formadas em matemática, física, biologia, nas outras áreas, né? E aí, se você puder voltar lá naquela partezinha que você mostrou que tem as possibilidades de se trabalhar também com as outras disciplinas, se você puder pelo menos mostrar mais ou menos com a página como é, para que eles possam depois buscar, né, e explorar melhor o simulador, se você puder fazer isso. Certo. E uma Vocês outra... conseguem... Oi. Só para perguntar se vocês conseguem ver minha tela ainda. Sim, sim. Pronto, perfeito. E Pode uma outra continuar. pergunta. Esse FET colorado, o FET colorado, no caso, ele só é aplicável ao ensino fundamental 2, ensino médio ou ensino fundamental menor também? Não, vamos lá. Primeira parte, né? Quando vocês colocam no Google FET Colorado, ou vocês podem utilizar esse próprio link aqui, a tela inicial vai ser essa, certo? E aí, quando vocês vêm aqui em simulações, a gente vai ter simulações de áreas diferentes. As áreas diferentes significa que o objetivo de aprendizagem está dentro daquele componente curricular.
mas não necessariamente a gente utiliza só com um. Eu consigo utilizar, por exemplo, o simulador de reagentes para trabalhar matemática, certo? As proporções. Eu consigo utilizar o simulador de moléculas para montar uma biomolécula para trabalhar a parte de biologia. Eu consigo utilizar para trabalhar a parte de ciências, né, na composição da água, água mineral, composição da atmosfera, em que a gente vê lá que a atmosfera ela é composta por gás nitrogênio, gás oxigênio, gás metano. Então, eu consigo trazer esses simuladores para esses alunos para que eles consigam visualizar o que é esse gás. Como é que eu consigo ver algo que não é visível, né? Então, tem como a gente trazer ali para o ensino fundamental 1, sim. Só precisa ter o domínio do objetivo de aprendizagem que o professor quer, né? Existe aqui na parte, deixa eu colocar aqui, uma última molécula. Deixa eu ver se é isso daqui. Não. Uma última molécula, ele coloca lá na página inicial do simulador, deixa eu mostrar para vocês. Quando vocês clicarem em simulação e forem para química e clicar em cima de uma última molécula, aqui embaixo vai ter recurso de ensino, que é o documento que eu falei primeiramente, que ele só está disponível quando você faz o login, tá? Quando você começa a visualizar esse documento em PDF, lá no final, embaixo, deixa eu mostrar aqui. Aqui, percepções sobre o uso dos alunos. Então, no terceiro ponto dessa etapa, ele tem uma fala em que foi observado em alunos de 5º ano construírem uma estrutura de Lewis de forma intencional do modelo 3D após utilizar o simulador. Então, quando ele vem, eu vou mostrar novamente a simulação, tá certo? Quando ele vem tentar montar a molécula de água, ele vai perceber que, ao tentar fazer a união dos átomos, esses átomos eles vão ocupar um espaço específico. Então, se eu colocar a bolinha de hidrogênio em cima da bolinha de oxigênio, ele vai para um lado específico. Se eu tentar colocar a outra bolinha de hidrogênio em cima da bolinha de hidrogênio, ele vai para outro lado específico. Eu não consigo tirar esse formato. E conforme o aluno vai fazendo essa prática, ele já começa a perceber que a molécula tem essa estrutura anatômica, entre aspas. Ou seja, eu não consigo fazer uma molécula de qualquer jeito. Ela vai obedecer um padrão. Lá no ensino médio, ele vai entender que padrão é esse, porque vão ser as interações intermoleculares. Mas ele já vai entender que existe um padrão. Então, quando o documento diz que os alunos de 5º ano montaram intencionalmente essa molécula, colocando um hidrogênio de um lado e o hidrogênio do outro, é porque, ao utilizar o simulado, eles observaram esse padrão. Então, eles desenvolveram essa habilidade de perceber o padrão e já representar, tá certo? Então, essa é a primeira parte para as interdisciplinaridades. Dá para se trabalhar bastante coisa, a gente só precisa realmente ter aquele tempinho do planejamento para poder fuçar um pouquinho e ali tentar observar algumas proposições do próprio site, de alguém que já usou, para tentar aplicar. Mais alguma pergunta? Você pode entrar lá na partezinha de física, de biologia, só para eles verem, por favor. Então, na região de simulações, se vocês clicarem em física, vocês conseguem fazer filtros, tá? Então, existe um filtro aqui de A a Z, ou de Z a A, ou do mais novo para o mais antigo. Ao percorrer a tela, você vai vendo que algumas simulações elas são semelhantes entre as áreas, porque são conteúdos que são aprendidos nessas áreas comuns de ciência da natureza.
Então, montar um núcleo de um átomo, montar uma molécula, tanto vai ter em química como vai ter em física. Então, aqui a gente tem leis de Kepler, ondas sonoras. Para quem não está perto do ensino médio, para quem está mais concentrado ali na parte das ciências ainda, do Fundamental 1, trabalhar a noção de ondas, né, da sonoridade, pode ser que esse recurso, esse simulador, auxilie os alunos a perceber algumas propriedades, como frequência, amplitude, né? E assim por diante. A gente também tem aqui o sistema solar. Nesse sistema solar, dá para perceber a formação da órbita, força de gravidade, aumento de velocidade. Também dá para se usar esse simulador já na parte do Fundamental 1, tá certo? E aí a gente vai tendo várias outras, ótica, densidade, para perceber a diferença de densidade entre os materiais, também dá para se trabalhar em Fundamental 1. Um circuito elétrico também é ótimo para utilizar em projetos que relacionam ali os princípios de robótica, né? A gente tem transformação de energias, né? Nesse simulador de energia da pista do skate, laboratório de colisões, em que eles fazem os objetos se baterem para compreender as forças na mesma direção, com a mesma intensidade, com intensidades diferentes. Então, dá para se... existe um leque muito variado para cada uma das disciplinas. Difusão dá para se trabalhar em biologia, já trabalhei também com turma de ensino médio, conceito de difusão. Já nos anos iniciais, o conceito de difusão ele é um pouco mais complexo, porque envolve a noção de molécula, né? Então, existe toda essa possibilidade, né, que vocês estão vendo. Massas e molas, alguns simuladores podem ser repetidos, mas por conta de atualizações. E assim, ó, são realmente vários simuladores. Para falar de cada um, teria que ser aí, eu acho que uns 3 meses de formação, uma vez por semana, para conseguir falar. Alguns são gamificados, né? Esse daqui do John Travoltagem, para os meninos verem eletrização de atrito, né? Em que ele dança, você balança com o cursor do mouse, né? Utilizando o mouse ou o dedo, você balança a perna dele, vai mostrando o carregamento das partículas e como ele consegue lançar um raio na maçaneta da porta. Então é uma coisa muito simples, mas que os alunos eles se interessam porque se torna engraçado. E nesse engraçado o conhecimento vai se formando ali junto do que eles vão aplicando. E aí a gente tem monte um átomo, resistência e tudo mais. Deixa eu mostrar aqui a parte de biologia, bem rapidinho. Biologia já tem bem menos simuladores, química e física são os que tem mais, mas alguns são repetidos. Então, de biologia mesmo, que é que a gente utiliza mais aqui? Seleção natural, expressão genética, que já é mais complexo também para o Fundamental 1. Neurônio, energia de ativação de um neurônio, também é mais complexo. Agora, esse daqui, visão colorida, dá para se trabalhar com o Fundamental 1. Né? Como é que você consegue observar ali o vermelho, o verde, o azul, nessa parte mais de ótica. A escala de pH também consegue trabalhar no Fundamental 1, início do Fundamental 2, mas ele se torna mais específico mesmo a partir do 9º ano. Principalmente quando se fala na parte de alimentação, para trabalhar como é que é a digestão do intestino, a digestão do estômago, né? Em matemática, confesso que nunca me aprofundei nos simuladores de matemática, mas aí, ó, leis de Kepler, que deve ter ali alguma fundamentação para montagem de fórmula e desenvolvimento, centro de variabilidade, gráfico de cálculo também está presente lá em física, quadrilátero, jogos de números, comparar números,
distribuição e equilíbrio, essa parte de ondas aqui também trabalha alguns conceitos matemáticos, e razão e proporção, né, que é uma coisa que a gente vê se repetindo muito em química e física, noção de razão e proporção, e onde os alunos têm muita dificuldade, né? Uma das dificuldades que eles têm da parte de cálculos, da parte de química e física, é o desenvolvimento de cálculos. A gente, quando se forma nessa área, a gente percebe que é uma matemática mais básica, tratar de razão e proporção. Mas para eles, realmente é algo que eles têm bastante dificuldade. Então, reta de números inteiros, reta numérica para as operações, vetores, e assim vai indo. Bastante coisa também. Acho que biologia é o que tem menos, né? Dá para ver aqui que tem bastante coisa compartilhada também com as outras áreas, mostrando, evidenciando mais uma vez a interdisciplinaridade dentro dessas áreas. E é basicamente isso, é realmente a parte de chegar aqui, fuçar um pouquinho, né? Uma horinha do planejamento que tiver em cada 15 dias. Ah, como é que eu vou representar o... Tirar aqui uma ideia. Como é que eu vou representar aqui um quadrilátero? Tem um simulador virtual para isso. Não precisa. Vocês podem, inclusive, fazer um projeto dividido em partes em que, inicialmente, ele trabalha a teoria. Em segunda parte, ele aplica essa teoria no simulador para ter as chances de erro, que são maiores nesse início, reduzidas. Ele vai errar bastante no simulador virtual, mas o tempo de conserto desse erro se torna reduzido, e aí ele volta para fazer aquela execução de forma concreta. Então, se a ideia é montar um quadrilátero de forma concreta, ele pode iniciar com a teoria na primeira etapa, na segunda etapa ele executa no simulador para consolidar aquela teoria na aplicação de manuseio, e na terceira etapa ele vai tentar fazer o manuseio de forma concreta e trazer o objeto final. Algo mais? Bem, minhas dúvidas eram essas, minhas contribuições, e aí eu vou abrir para o grande grupo, caso tenha alguma dúvida. Pode digitar no teto, abrir o microfone. O Bartira, o FET Colorado, ele, ao seu ver, quais são as potencialidades para se trabalhar, digamos, é só com explanação, ou fixação de conteúdo, ou tem outras potencialidades, ao seu ver? Não, ele tem assim uma variedade muito grande. Um exemplo, uma das ideias de fazer aula prática com o meu 8º ano desse ano é que eles construam, ao final do ano, uma apresentação artística utilizando o circuito elétrico, né? Então, eu estou dando a teoria para eles agora, vou iniciar, finalizei boa parte da teoria das grandezas, e vou iniciar com eles agora o uso do simulado para eles começarem a montar o circuito elétrico deles de forma virtual. Por que de forma virtual? Porque eu evito a produção de lixo, tendo em consideração que eu vou ter que utilizar uma fonte que vai ser bateria, pilha, e esse material, na hora de descartar, ele precisa de um descarte mais direcionado. Para eu não produzir tanto lixo assim, eu gostaria que eles iniciassem essa prática de forma no simulador virtual. Conforme eles vão percebendo o passo a passo, o raciocínio lógico da montagem de um circuito virtual, a gente começa a fazer uma listagem de materiais que eles precisam. Ah, professora, para o circuito elétrico que eu estou pensando, eu vou utilizar tantos LEDs, então eu vou precisar de tantas pilhas de 1,5 volts.
eu vou precisar de uma bateria de 9 volts. Ah, professora, mas eu queria fazer um circuito com esses LEDs, só que eles vão queimar. Eu acho que eles vão queimar, porque no simulador eles queimaram quando eu usei uma bateria assim. Qual vai ser a solução? Começar a trabalhar para daí a gente reduzir o desperdício de material na hora de executar esse projeto de forma concreta. Então, dá para se criar projetos a partir dos simuladores. Dá para se criar ideias, dá para se criar modelos concretos a partir desses simuladores. Não só o professor mostrar como é que acontece no quadro e o aluno observar que tem uma simulação ali. Botar eles para mexerem na simulação é o primeiro passo. Algo mais? Vamos aguardar um pouquinho, que eu acho que o Arthur acabou caindo a internet dele. Voltei, pessoal. Tinha caído. A internet aqui, quem sofreu foi eu, né? Com a chuva. Alguém surgiu alguma dúvida? Enfim, eu ficaram me esperando. Não, enquanto você caiu, não surgiu nenhuma dúvida, não. O Ricardo, ele está aqui agradecendo, né, pela belíssima explicação, né, Bartira? Que de fato você foi super completa, explanou, explorando as diversas áreas do conhecimento, né? Conforme a gente tinha combinado, tentar algo mais prático, porque como eles vão já tentar aplicar isso em sala de aula, então teria que ser algo mais prático, né? Porque muitos não conhecem, então a proposta desse encontro é justamente essa, ser algo mais prático, de modo que eles se familiarizem, se apropriem e utilizem isso, né, na sua sala de aula. Como não tem, acredito eu, né, nenhuma pergunta, então eu quero agradecer mais uma vez pelo aceite do convite, Bartira, por nos proporcionar o nosso encontro e por dedicar um pouquinho do seu tempo para fazer essa explanação. Vejo que você domina grandemente, né, o FET Colorado, explora bastante também em sua sala. E é isso, eu agradeço imensamente e muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada por estarem presentes hoje, né? E eu espero que realmente consiga melhorar aí algumas visualizações, porque a gente às vezes sente falta de um recurso de um laboratório, de um material físico, e que esse laboratório virtual ele pode ser 95% do que o laboratório físico seria, né? Dependendo, obviamente, das condições do público, mas a gente vê que ele tem uma acessibilidade muito aumentada. Não vou dizer que ele é totalmente acessível, porque a gente não sabe a realidade de todos os alunos, né? Mas ele tem uma acessibilidade muito ampla para questões de
desenvolvimento do dispositivo, então dá para se trabalhar em dupla, dá para se trabalhar individual, dá para se trabalhar em grupo, e que se torna algo em que a gente comece a fazer os alunos tomarem a iniciativa de fazer algo. Eles tomarem as rédeas, tomar o volante daquele conteúdo e falar, eu quero montar essa molécula, mesmo que eu erre 50 vezes, mas eu vou completar o conjuntinho do simulador. E aí a gente está, com certeza, fazendo a diferença na aprendizagem desses alunos. A Giovana está dizendo que tá dando os parabéns e que também é do RN, só não sei de qual cidade, que ela não postou aqui. Mas o nosso RN está muito bem representado, né? Já tivemos outros palestrantes, né, do RN. Só ressaltando, pessoal, que daqui para amanhã eu posto a gravação desse vídeo, disponibilizo já o próximo, que vai ser sobre o Kahoot, certo? Lembrar aqui também o encontro de ontem, que foi para tirar dúvidas sobre as atividades avaliativas, já está disponível lá na descrição do grupo, certo? Giovana está dizendo, ela é de Natal, mas trabalha em Santa Cruz. E aí vamos prestar atenção também nos prazos, e quem puder assistir, né, o encontro de ontem é um encontro bem rápido, de 30 minutos, né, para prestar bem atenção nas orientações, e quem tiver dúvida pode chamar no privado, que aí eu vou tentando auxiliar, tá bom? Pois é isso, boa noite para todos e todas, e até mais, até a próxima semana. Tchau, tchau, Bartira. Tchau, tchau. Pessoal. Alberto Libras. Boa noite. Agradece.